pouco não deixa mais também. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos para a nossa quarta aula teórica, né, sobre botânica econômica ou vegetação regional e potencial econômico. Hoje nós vamos falar da conservação da diversidade e patrimônio genético de plantas de valores econômicos e mais uma aula teórica na próxima semana e depois do feriado nossa avaliação via SIGA-A, tá bom? Vocês já sabem disso, que a gente já conversou, conforme nosso cronograma, tá? Eu vou abrir agora. Cadê? Deixa eu achar a aula. Espera lá. A aula está aqui. Um minutinho. Espera aí, amores, que eu preciso... Não, se eu compartilhar do jeito que está, acho que não vai abrir a tela inteira. Só um minutinho. Agora eu vou botar a tela inteira. Isso, compartilhar essa. Estão vendo? Consegui compartilhar? Oi? Sim, professora. Agora apareceu. Apareceu para vocês? Então, tá bom. Vamos para o tema da aula de hoje. Conservação da diversidade e patrimônio genético. A partir de agora, eu não estou vendo mais vocês. Espero que vocês estejam me vendo, mas principalmente vendo a apresentação, tá? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa importância, gente, que não está, digamos assim, sendo dada ao nosso patrimônio genético, né? Nós precisamos levantar essas questões, porque a gente tem perdido muito do valor econômico, lembrando de econômico no sentido de uso das nossas plantas, dos nossos recursos vegetais. Lembrem da aula passada. O que é botânica econômica? É o custo, é o valor em dinheiro que serve aquela planta? Não, não é isso. É o uso da planta. Seja uma hortaliça que custa R$2, ela tem valor econômico porque ela é utilizável para algum fim, certo? A gente comentou até das plantas daninhas, né? Que a gente chama de planta daninha e que é invasora e tal, não sei o quê, mas ela tem valor econômico no sentido de controle da erosão do solo, ela pode ser polinizante ou polinizada por insetos, ela pode ser... Então, tem inúmeros valores que muitas vezes a gente desconhece, porque nós temos o nosso, pensando em hábito alimentar, muito restrito, né? Então, nós temos o nosso conhecimento com relação às plantas muito pequeno diante da biodiversidade que a gente vive diariamente, certo? Então, qual a importância de promover esse uso dos recursos genéticos? Promover o uso, tá, gente? Como eu falei, promover a planta ou o recurso genético vegetal no sentido de mostrar à população, a governantes, a entidades científicas, a importância daquele determinado recurso vegetal. Então, vamos lá. A extensão territorial do Brasil e a diversidade dos biomas contribuem para uma ampla diversificação da flora, da fauna e dos micro-organismos, porque englobam em suas fronteiras, nós estamos falando de Brasil, tá? Os biomas mais ricos do planeta em número de espécies vegetais. Estamos falando de Amazônia, estamos falando de Mata Atlântica, estamos falando do Cerrado. Lembra, na nossa segunda aula, quando nós falamos sobre a caracterização fitofisionômica do estado de Mato Grosso, nós mostramos que nós temos 3 biomas aqui representados, né? Não a Mata Atlântica, não, mas nós temos só no nosso estado de Mato Grosso a Amazônia, nós temos Cerrado, nós temos Pantanal
e áreas imensas de zonas de transição, certo? Então, nós temos uma biodiversidade muito grande só se falarmos em Mato Grosso. Imagine se pensarmos em extensão territorial do país, do Brasil, né? Então, o Jardim Botânico no Rio de Janeiro publicou, em 2010, mais ou menos, um catálogo de plantas e fungos do Brasil. Então, esse esforço ele foi vários entes envolvidos, porque foi um trabalho em termos de Brasil, e criaram a lista do Brasil dentro desse catálogo, incluindo 40.989 espécies de plantas, algas e fungos. Então, nós temos aí 3.608 fungos catalogados, 3.496 algas, briófitas 1.500, samambaias e licófitas 1.100, e assim vai. Gimnospermas 26, angiospermas 31.162 espécies catalogadas, tá, gente? Isso lá em 2010. E mais, isso não quer dizer que se exauriu todas as possibilidades. Imagina, muitos fungos, algas, samambaias, angiospermas acabaram passando sem ser catalogado. E quantos ainda existem que a ciência ainda nem tomou conta, né? Só para que vocês tenham noção do tamanho da biodiversidade que nós temos no nosso país. Então, quando a gente pensa no conhecimento científico sobre o uso dos recursos vegetais, a gente não pode desconsiderar a sociedade. A sociedade ela precisa saber da importância, quais as funções e o quanto a biodiversidade ela é relevante no nosso dia a dia. Então, a gente não pode pensar o meio ambiente como algo isolado. O meio ambiente é o meio em que eu estou inserida. Aquela pessoa mal educada que anda de carro tomando a sua latinha de cerveja, terminou de beber, abriu a janela e jogou para fora, essa pessoa não compõe o meio ambiente. Porque ela entende que o interior do carro dela é o meio dela. Dentro do carro dela, a latinha vazia não pode ficar, mas ela pode abrir a janela e jogar. Como se o externo ao carro dela não fosse o seu espaço também. Entenderam o que eu estou falando? Essa correlação de nós lembrarmos e pensarmos o meio ambiente como um todo, principalmente vocês que serão biólogos, nós que fazemos parte e compomos a academia, a gente tem que sair daqui com essa regra muito clara. Nós somos parte do meio e, como parte do meio, nós somos indispensáveis para a conservação dos componentes desse meio, certo? Essa regra, ela é diretamente proporcional. Quanto melhor a compreensão sobre a contribuição da biodiversidade para as suas, para a minha, para as nossas vidas, maior é a preocupação em conservá-la. Isso, gente, tem que ser claro para nós. Tem que ser claro. Se eu vou deixar, por exemplo, o meu avô, que tem conceitos muito antigos, varrer o quintal dele, fazer uma fogueira e tacar fogo nas folhas secas, porque ele trouxe esse conceito. E eu, enquanto aluno, cientista, pessoa que está preocupada com o meio ambiente, não chegar para ele e falar, vovô, vamos parar com isso. Vamos colocar num saco, ou vamos fazer uma compostagem, ou vamos utilizar essas folhas de outra forma. Mas o fogo não é legal, principalmente em época de seca. Um fogo aqui chama outro fogo, e aí, entendeu? São questões que nós temos que trazer, que tem fundo etnobotânico, onde eu vou lidar com a pessoa inserida no meio, que vai nos promover, nos ajudar a promover o uso desses recursos, certo? Os tomadores de decisão e o setor empresarial, por exemplo, precisam compreender que a natureza tem limites e que nós já estamos muito próximos dessa fronteira, certo? E essa é uma perigosa fronteira.
Nós temos visto aí situações alarmantes. A gente tem o nosso rio que abastece toda a nossa região, lembra? Nós temos um bioma que precisa do processo de cheia, de vazante, de seca, equilibrado. E nós estamos vendo um desequilíbrio nesse processo, certo? Nós vimos esse final de semana uma tempestade lá no interior de São Paulo que levantou terra do chão e fez uma coisa horrível que a gente só vê nas fotos de Dubai, que é dentro de um deserto, certo? Então, nós vimos um levante de poeira junto com trazidos por uma tempestade, por um vendaval. Aí, pesquisem lá no Google para vocês verem as fotos, né? A tempestade lá em Franca, Ribeirão Preto, se não me engano, no interior de São Paulo. Então, são questões, gente, que a natureza está nos mostrando que ou nós mudamos os nossos atos agora, ou nós vamos pagar um preço muito grande. A biodiversidade é uma das propriedades fundamentais na natureza e fonte de imenso potencial de uso econômico. É dentro do nosso país, que é biodiverso, que nós vamos nos potencializar enquanto ciência, ou nós vamos nos perdendo os nossos recursos naturais, né? Apesar de deter a maior biodiversidade do planeta, com uma enorme riqueza em termos de espécies nativas, aliada a uma elevada capacidade técnica instalada e competência científica existente no Brasil, a economia agrícola brasileira é altamente dependente de espécies originárias de outros países. Como assim, professora? Como assim? Vamos ver aqui alguns exemplos básicos. Na agricultura, por exemplo, nossa agricultura ela vem baseada, nós já ouvimos falar historicamente do ciclo da cana-de-açúcar, do ciclo do café e tal. Prestem atenção nesse texto, ó. Nossa agricultura é baseada na cana-de-açúcar que veio da onde? Nova Guiné. No café que veio da onde? Da Etiópia. No arroz que veio da Ásia. Na soja e na laranja que vieram da China. No milho que veio do México. No trigo que veio da Ásia. Conseguem perceber o quanto nós somos frágeis, né? Detemos a maior biodiversidade do planeta praticamente, né? Uma das maiores biodiversidades. E o que nós produzimos enquanto, vamos dizer assim, ênfase econômica mesmo, para exportação, para enriquecimento da economia nacional, não era nosso, são exóticos. Olha um exemplo, na silvicultura nacional. O que é silvicultura, professora? É o cultivo de árvores, de plantas, né? Estudo, silvicultura, estou cultivando árvores para algum fim. Na silvicultura nacional, nós temos eucalipto como carro-chefe, certo? E eucalipto veio da Austrália. Os pinheiros que a gente tem no sul do país vieram da América Central ou do Caribe. A pecuária, a gente tem bovinos da Índia, equinos da Ásia, as gramíneas forrageiras que são da África. Na piscicultura, que a gente tem o uso de tilápias, vieram da África, carpas vieram da China. Na nossa apicultura, né, que o cultivo de abelhas para produção de mel, polinização de importantes culturas estão baseadas em variedades de abelhas africanizadas, que já foram conhecidas anteriormente como abelhas Europa. Percebam, gente, como nós trouxemos muitas informações, trouxemos muitas espécies exóticas, se adaptaram perfeitamente no nosso país, com o nosso clima, com a nossa, o nosso tipo edáfico, e estamos vivendo disso. E o que é do Brasil? O que o Brasil tem feito para discutir o seu próprio potencial? Então, nós temos uma iniciativa brasileira. Iniciativas dedicadas a atender demandas de mercado por novos produtos ocupam cada vez mais posição de destaque no cenário nacional e internacional. É fácil observarmos nas diferentes regiões geopolíticas do país a existência de centenas de espécies de valor econômico
valor econômico hoje e valor econômico potencial para daqui a algum tempo, utilizadas em âmbito local ou regional, e sobre as quais existe ainda pouquíssima informação que permita um uso mais amplo desses recursos. Com isso, criou-se o projeto, que se chama, é um projeto que veio objetivando fazer um levantamento da flora brasileira. Então, ele se chama Espécies Nativas da Flora Brasileira de Valor Econômico Atual ou Potencial, de uso local e regional, chamado Plantas para o Futuro. Esse projeto teve inúmeros objetivos. Vocês vão ver no material de apoio que já está no CIGA, o material de apoio da aula de hoje, são mais de 25 objetivos que essa iniciativa teve. Mas eu trouxe só uns 5 aqui para mostrar para vocês. Objetivos: identificar novas espécies de plantas nativas que são subutilizadas, de importância atual ou potencial para utilização comercial, seja para o mercado interno brasileiro ou externo, evidenciando possíveis benefícios socioeconômicos e ambientais desse novo cultivo. Criar novas opções de cultivo para serem utilizadas pelos agricultores, particularmente pelo agricultor familiar, com redução dos custos de produção. Proporcionar novas oportunidades de investimento para serem consideradas pelo setor empresarial no desenvolvimento de novos produtos, a exemplo das áreas de alimentos, medicamentos, cosméticos, entre outras. Valorizar a biodiversidade e as ações conduzidas no âmbito local e regional, como forma de ampliar as possibilidades de aproveitamento da biodiversidade e estimular a conservação dos seus componentes e dos conhecimentos tradicionais gerados pelos povos e comunidades tradicionais. Chamar a atenção da sociedade sobre a diversidade e a variabilidade genética existente no país, necessitando de garantir a repartição de benefícios a esses atores responsáveis pela manutenção desse ativo, como forma de promover a médio e longo prazo a conservação e uso sustentável da diversidade. Eu trouxe 5 objetivos para vocês, mas eu coloco ali as reticências para que vocês saibam que tem muito mais. São, se eu não me engano, são os 25 objetivos que esse projeto teve, tá? Ainda sobre o projeto Iniciativa Brasileira Plantas para o Futuro, muitas das espécies consideradas no início dessa iniciativa, hoje já não são mais espécies do futuro, e sim do presente. Olha só, um exemplo que eu já dei para vocês. Algumas espécies priorizadas nesse estudo já alcançaram grau de projeção no cenário nacional, como é o caso da jussara, ou palmiteiro, tá? E do açaí, largamente utilizado na produção de palmito, né, o palmiteiro, e o açaí na produção de polpa a partir do fruto. Vocês perceberam, a partir desse projeto, a gente consegue ver o açaí em toda esquina. Nós temos lojinha de açaí em tudo que é lugar e caiu no gosto nacional, certo? Uma fruta da Amazônia, utilizada e com potencial apenas local, hoje se tornou de uso e caiu no gosto popular no Brasil inteiro, certo? A partir de um trabalho de estímulo e de divulgação de uma cultura. Outras começam a serem projetadas com boas perspectivas, como é o caso da goiabeira serrana. Confesso que eu não conheço, não sei a diferença da goiabeira serrana para a nossa goiabeira do dia a dia, tá? O desenvolvimento dessa iniciativa está sendo também de fundamental importância para o resgate de compromissos assumidos pelo país com a ratificação e adesão a importantes acordos internacionais. Aí eu cito o exemplo, a Convenção sobre Diversidade Biológica do Plano Global de Ação e do Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura. Quais benefícios, então, de voltarmos a restaurar esses acordos ou esses tratados, né? Os benefícios advindos da implementação dessa iniciativa, eles se estenderão à sociedade brasileira, mas mais focado a comunidades locais, pela ampliação das oportunidades de emprego e renda, possibilidade de criação de novos mercados para os seus produtos e diversificação da dieta alimentar. Também é direcionado aos segmentos do setor produtivo,
que poderão obter significativa redução no tempo necessário para o desenvolvimento de novos produtos para o mercado nacional e internacional. Ainda, a comunidade técnico-científica, as instituições de pesquisa e as agências de fomento pelo descortino de novos horizontes. Ou seja, a gente consegue ver outras oportunidades de pesquisa, outras oportunidades de produtos e outras oportunidades sociais. As organizações não governamentais também e os movimentos sociais, reconhecendo o trabalho realizado junto às comunidades locais. Então, são inúmeros os benefícios que essa iniciativa brasileira tem trazido, né, para a realidade. Sobre compromisso ambiental, o que a gente pode dizer a partir desse trabalho, né? A Convenção sobre Diversidade Biológica, por meio de suas conferências, tá? Conferência das Partes, vem alertando continuamente para a importância da manutenção e ampliação da diversidade genética nos sistemas de produção. Na Conferência das Partes de 96, durante a criação do Programa sobre Agrobiodiversidade, os países se comprometeram a expandir a base genética dos seus principais cultivos, fortalecer a capacidade para o desenvolvimento de novos cultivos e variedades, especialmente adaptados às condições locais, e explorar e promover o uso dos cultivos subutilizados. Dentro dessa realidade, a iniciativa Planta para os Futuros objetiva resgatar esses compromissos assumidos pelo país, contribuindo para minimizar a fragilidade existente no sistema alimentar brasileiro. A iniciativa buscou implementar as metas nacionais da biodiversidade definidas no âmbito dessa Comissão Nacional de Biodiversidade. E para a definição de tais metas foram levadas em consideração as informações básicas sobre a perda da biodiversidade no Brasil. Essas metas, publicadas por meio dessa resolução do CONABIO, que é de 3 de dezembro de 2006, mantiveram coerência com os componentes utilizados na definição dos critérios e diretrizes para implantar uma política nacional de biodiversidade. Ou seja, quais são esses critérios? Conhecimento da biodiversidade, conservação da biodiversidade, utilização sustentável dos componentes da biodiversidade, monitoramento, avaliação, prevenção e mitigação de impactos sobre a biodiversidade, acesso aos recursos genéticos, conhecimentos tradicionais associados e repartição de benefícios, educação, sensibilização pública, informação e divulgação sobre biodiversidade, fortalecimento jurídico e institucional para a gestão da biodiversidade. E ainda, outra questão, que é a promoção da conservação desses recursos genéticos. Vocês já devem ter ouvido falar da conservação ex situ, da conservação in situ, da conservação on-farm. O que é isso, professora? Quando eu falo de conservação ex situ, eu estou falando da percepção científica de que um determinado recurso vegetal está passível de extinção, né? Então, eu vou no cerrado, na região X, e percebo que aquele recurso vegetal está para ser extinto. Eu vou fazer coleta desse produto, do que tem, óbvio que eu não vou terminar de tirar da natureza, não. Eu vou coletar sementes potenciais, né, de árvores matrizes, e faço a conservação desse recurso vegetal em herbário, em museus, em bancos genéticos. A Embrapa tem um banco genético riquíssimo no Brasil. Ex situ, eu tiro daquele espaço, daquele sítio, e faço a conservação fora, em outro local. Ah, mas aí você vai fazer na sua casa? Não mesmo, tá? Tem entidades, tem rigores e tem protocolos para eu promover a conservação ex situ. Herbários que já são oh, meu Deus, autorizados a fazer esse tipo de conservação. Alguns museus, Emílio Gueldi, por exemplo, do Pará, Belém, se eu não me engano, faz esse tipo de conservação. A Embrapa, no Brasil, faz esse tipo de conservação. Institutos de pesquisa fazem esse tipo de conservação.
Então, eu reconheço dentro de um sítio ecológico algum recurso vegetal que está passível de ser extinto ou está sofrendo com a possibilidade de extinção, recolho esse material e faço a minha conservação ex situ. E a conservação in situ, professor, o que é? É quando eu promovo a conservação daquele determinado recurso vegetal no local onde ele acontece, no local onde ele existe. Para isso, gente, existem leis, tá? Áreas de preservação permanente, todas regidas por leis específicas, é um tipo de conservação in situ. Vocês já ouviram falar do Parque Estadual de Chapada, Parque Nacional do não sei o quê, Serra não sei das quantas, que é um parque não sei das quantas? São áreas de preservação, áreas de conservação, que são guardadas pela lei, e é onde eu faço conservação in situ, no próprio sítio. Então, eu tenho o recurso protegido, porque aquela área se tornou uma área de preservação permanente. Uma APP, e tem inúmeras outras siglas, tá, gente? E o que é a conservação on-farm, né? On-farm seria na fazenda, tradução da fazenda, né? Esse on-farm, ela é uma variação da conservação in situ, certo? Mas ela envolve alguns atores. Como assim, professor, alguns atores? Então, eu tenho uma comunidade tradicional, seja ribeirinha, seja quilombola, seja indígena, certo? E que habitam uma determinada área geográfica ali há anos, seus antepassados estavam ali e tal, e eu ajudo a promover a conservação do recurso vegetal totalmente aliada a esses atores, a essas pessoas que ali habitam, essas pessoas que compõem esse grupo. Então, podem ser indígenas, podem ser comunidades tradicionais, chiquitanos, quilombolas, e a gente, respeitando o saber popular dessas pessoas, promove essa conservação naquele nicho ecológico. Conservação on-farm. Não se faz conservação on-farm sem as pessoas atuando nesse processo. Quem for falar de banco genético, acho que consegue trazer um pouco das experiências sobre algumas comunidades que fazem troca de sementes crioulas. Essas comunidades, elas produzem e conseguem trocar com outras comunidades através de feiras e tal, produtos oriundos desse tipo de conservação, de recurso genético, de recurso de biodiversidade mesmo. Entenderam, meus amores? Ficou claro essas diferenças? Porque titia gosta de perguntar isso na provinha, tá? Então, retomando um pouquinho Sim. do que a gente começou a falar. Oi, alguém quer falar? Sim, professora, eu só disse que sim, ficou claro. Tá ótimo. Eu ia, inclusive, comentar sobre o projeto Florestar, a senhora conhece? De nome, acho que não, mas quais são as ações? Então, eles trabalham com coleta de sementes e eles acabam disponibilizando mudas para a sociedade, enfim. Mas é mais essa questão de coletas de sementes. Legal. E aí eles geram as mudinhas, né? Preparam as mudinhas e aí, consequentemente, eles distribuem. Inclusive, teve esses dias, dia 24 agora, lá na Sematur, eles fizeram em comemoração ao Dia da Árvore. Dia da Árvore, eu vi mesmo. Eu vi. Então, foi bem legal. Assim, foi legal porque eu vi, mas eu não pude participar, infelizmente. Mas é uma ação muito bonita que eles fazem. Sim, a gente tem aqui na região de Cáceres e com colegas professores daqui da própria biologia, uns trabalhos bem legais com relação a isso que eu estou falando para vocês, de estímulo e fomento à produção de mudas de espécies nativas, né? Sim, exatamente. A partir das nativas. E isso é muito interessante, porque essa época que, igual ano passado, teve aqueles incêndios terríveis, aí vir na ideia das pessoas trazer exóticas porque cresce mais rápido, porque não sei o quê, é a pior bobeira que se pode fazer, né? A gente tem que recompor o ambiente com o que esse ambiente
produz. É o que eu falei na aula passada para vocês. A diversidade no cerrado, ela está muito abaixo do solo também. Com gemas dormentes, com frutos e tal. É só a gente promover o estímulo que tudo isso vem à tona, né? E é legal porque eles pegam vários voluntários, professora. Então, assim, são pessoas que às vezes não têm o conhecimento, mas quer auxiliar, quer ajudar ali, tá ali no meio, enfim. É bem legal. E é a produção do conhecimento, né? A pessoa vem só com a vontade e com certeza já vai sair com uma bagagem muito grande. Nossa, mudança grande, né? Lógico. Dentro dessa perspectiva, meus queridos, de botânica econômica, do uso dos recursos vegetais, eu trago de novo para vocês mais alguns exemplos, que eu comecei na aula passada a dar alguns exemplos do uso dos recursos vegetais, que muitas vezes a gente passa batido, né? Nem atenta para isso. Mas aí eu trago mais alguns exemplos que talvez aguçem a curiosidade de vocês, como é o exemplo dos condimentos, né? São inúmeros, né, os condimentos que a gente usa, ou as especiarias que são usadas na nossa culinária ou no nosso dia a dia. Mas a gente não para muito para pensar, né? Então, o que são os condimentos? Variados órgãos vegetais que são dessecados ou subdivididos, que são dotados de odor e sabor diferenciados e que são empregados na culinária, recebe o nome de condimentos. Antigamente eram chamados de especiarias, certo? Importados lá da Índia, né? E aqui a gente traz um exemplo do nosso dia a dia, que é a pimenta comum, né? Pimenta comum é o fruto colhido de vez e dessecado da trepadeira Pipernigum, da família Piperácea, que é a nossa pimenta negra, né? Então, ela é dessa forma que a gente vê, ou já a pimenta em pó no mercado, ou a pimenta negra mesmo, ressecada para bater no pilão, para temperar, né? Para tempero. E olha como nós temos, olha a diferença dessa. Essa do meio é a que a gente mais comumente usa, né? Mas nós temos a pimenta branca também, que é o fruto colhido quase maduro, tendo seu pericarpo removido, ficando apenas a semente de cor branca, menos picante, porém mais aromática. Percebam, 3 fases, né? Olha como ela fica branquinha. Isso tudo para culinária, empregados na culinária, plantas, uso, recurso vegetal sendo aplicado no nosso dia a dia. Não tem como a pessoa bater o pé. Hoje eu não vou ter interação nenhuma com nenhuma planta. Ele vai passar o dia inteiro literalmente vegetando, porque tudo você vai interagir com plantas ou com recursos oriundos de plantas. O gengibre, a gente também usa culinária japonesa, né? Também usa bastante para os peixes e tal. O gengibre, família Zingiberácea, da Índia, Indochina. No Brasil é cultivado de forma esporádica e usado popularmente para condimentar bebidas e também comida. Gente, eu adoro comida japonesa, eu boto muito gengibre na comida. Plantas também. Oi. Gengibre é bom para garganta, né? E para garganta, para remédio. Gente, falou que a garganta tá ruim, já vai lá, faz um gengibre e tal. Mastiga gengibre. Ou mastiga, ou tem balinhas de gengibre, tem um monte de coisa e super alivia mesmo, né? Hein, professora? Em gengibre em excesso também faz mal. A mãe da minha colega estava sofrendo muito com a pressão alta. E o médico descobriu que ela tomava muito chá de gengibre. Não, então tem que faz mal. Tem que ter um controle ao tomar ele, no chá ou no alimento. Tudo em excesso, né, gente? Pelo amor de Deus, tudo em excesso não faz bem. E esse é o problema das plantas medicinais. A galera que for falar de plantas medicinais vai ter que tocar nesse ponto. Porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Vocês já ouviram esse ditado, né? Então não adianta a gente dizer, vou dormir no chá de gengibre. Vai morrer, né? Pelo amor de Deus. Então tudo tem que ter moderação.
Eu trouxe outro exemplo para vocês, que é o louro, né? Louro também a gente usa a folha para condimentar, principalmente carne cozida, né? E dá um sabor muito diferenciado, né? É uma pequena árvore originária do Mediterrâneo, se adapta bem a qualquer região de clima temperado. Foi introduzido no Brasil. Suas folhas são usadas em vários tipos de pratos, né? Na culinária. Percebam, quando a gente está falando de condimentos, é muito comum a gente ver que são plantas introduzidas, né? São plantas que são trazidas. Então, a gente teve, no processo de colonização, que a Europa foi o carro-chefe, né, na colonização das Américas, das Índias e tal. Então, nós tínhamos a Índia muito à frente nessa questão das especiarias, dos temperos e tal. E quando os europeus eles saem de lá para colonizar outros espaços, eles querem continuar usando essas especiarias. Tá? Então, depois, a partir de briga, de fechar as fronteiras e não sei o quê, eles já trazem isso para cultivo próprio. E o Brasil foi assim, foram trazendo essas especiarias e o nosso país, por ser biodiverso, acaba recebendo, sendo plantado e adaptado, e a gente continua fazendo uso desses condimentos no nosso dia a dia, tá? Outro uso de recursos vegetais são as plantas taníferas. Os taninos são plantas que produzem taninos, tá, gente? São substâncias químicas cuja propriedade característica consiste em se combinarem com as proteínas da pele dos animais, o couro, tornando-as imputrescíveis. Muito usado nos curtumes, certo? Já ouviram falar de curtumes, né, gente? Onde tira toda a pele do animal, vai curtir esse couro, né, do animal, seja para que fim vai ser usado, e é podre, fede demais. Quem já passou do lado de um curtume sabe o cheiro que exala dos curtumes. Então, as plantas taníferas, elas são disseminadas estão disponíveis na natureza e são muito empregadas nos curtumes para poder conservar essa pele dos animais no processo de curtir a pele do animal, certo? No Brasil, os curtumes utilizam o tanino procedente quase que somente das cascas, tá? E os pescadores também costumam tingir suas redes e velas com material oriundo de plantas que liberam esses taninos a partir da sua casca. A cássia negra, uma planta nativa da Austrália que foi dispersa no Brasil, é uma árvore leguminosa, talvez seja a planta produtora de tanino mais importante do mundo. Então, ela foi introduzida no Brasil, adaptada ao Brasil, e tem esse potencial de produzir tanino. O barbatimão é nosso, é nativo, né? E é muito conhecido entre nós. É da família leguminosa, o nome delicado de Stryphonodendron adstringens, certo? A exploração do barbatimão, ela é puramente extrativa, né? Então, nós não temos um plantio de barbatimão para produção de tanino, para produção de específica. Não. Então, ele é disseminado na natureza e, de forma extrativa, as pessoas tiram a casca. Tem potencial adstringente, né? Tem potencial cicatrizante e tem muita história em cima do uso do barbatimão, né? No nosso folclore popular. Aqui, mais uma fotinha da ramificação do barbatimão, como eu falei, exploração dele sempre nativa, de forma artesanal, vamos dizer assim. Meus amores, por hoje é só o que eu tinha para passar para vocês, certo? Essa nossa aula vai estar disponível. Oi, Tiago, você está aí? Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem. A Thaís entrou? Thaís veio hoje? Thaís Emanuele? Não?
Scarlett, você veio? Querida, você está aí? Eula? Eula apareceu? Não. Não. Queridos, vocês têm alguma dúvida sobre o que foi falado aqui? Sobre o que a gente conversou? Gente, só dei um toquinho nas meninas. Por exemplo, a Eula, na aula passada também eu não a vi, tá? Na aula. Dei um toquinho, mas eu posso falar no grupo também. Pode deixar que eu falo. Vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente estava falando sobre resguardar nosso patrimônio genético, difundir novas ideias, diversificar nossos hábitos, conhecer ou dar valor ao conhecimento tradicional, as pessoas que vivem inseridas dentro da natureza. Então, nós precisamos valorizar esse conhecimento para que a gente não fique tão preso aos nossos recursos vegetais que foram introduzidos e que gerenciam, movimentam a economia nacional, mas que são muito passíveis de problema por serem monocultivos, né, gente? Monocultivos. A gente tem monocultivos no Mato Grosso, no Brasil, imensos de soja para exportação, para a gente hoje pagar quase R$10 num litro de óleo de soja, não é? Então, nós estamos nas mãos de quem gerencia a economia. E nós temos tantas plantas que produzem óleo, e nós temos tanto no nosso país que a gente desconhece. Então, é isso que eu quero despertar em vocês, que vocês percebam que nós temos potencial e diversidade biológica para muito mais, né? E estamos aqui restritos a caixinhas que nos trouxeram quando colonizaram o nosso país. Lembra lá no slide que eu falei? Café da Etiópia, cana-de-açúcar, arroz da Ásia, laranja da China. Então, tudo de fora, tudo de fora, tudo de fora. E o que é nosso? E o que a gente tem? E o potencial que a gente tem? Né? Então, é isso que eu quero despertar em vocês. Despertar para que a gente possa, junto, pensar alternativas. Tá joia? Quem quer fazer alguma pergunta, quem quer fazer alguma colocação? E, neste momento, por favor, quem puder abrir as câmeras, já estou vendo aqui os gatos, Marcos Alexandre, Luan Marcelo, Tiago também, cadê você? Mostre para nós. Já vem a gatinha Daniele, cadê o resto? Quero fotos para a gente poder... Oi, Juliana, que a gente poder fazer o print para a gente ir para as redes sociais. Todos sorrindo. Rafaele, gatona com os cabelos cacheados, olha só. Cadê mais? E o Luiz Fernando foi embora. Tudo bem. Ellen, oi. Mirelle. Falta mais. Luzia, minha amiga, cadê você? Gerliane, Tiago, Adriene. Tiago apareceu. Tiago, eu vejo os stories dele no Instagram. Eu acompanho vocês todos que me seguiram, tá? Acompanho todos, porque eu gosto de conhecer meus aluninhos. Lindos, muito bem ver vocês. Só faltou Gerliane abrir. Agora vamos todos sorrindo, porque nós somos felizes, né? Para a titia fazer um print. Gerliane, você não vai mesmo? Oi, apareceu. Ela foi soltar o cabelo também. Pensa que eu não sei. Sou igualzinha, tô aqui com o meu rabicó também, não vejo a hora de poder... Tem que arrumar o cabelo, professora. Dá uma ajeitada, né, gente? Vamos lá, todos felizes, vamos fazer nosso print. Daqui a pouco eu jogo no grupo, tá? Lindos! Obrigada, meus amores. Fiquem com Deus, tá?
Até semana que vem. Um beijo a todos. Tchau, Pro. Professora, Oi, gata. sobre o trabalho, nosso tema é o cerrado, né? Vegetais. Espécies úteis? Isso. Aí a gente não, assim, a gente tá meio em dúvida no que colocar nos slides. O que a senhora sugere, assim, colocar? Eu acho assim, do cerrado, só vou salvar a fotinha nossa aqui, para eu não perder, porque eu sou boa para perder esses prints aqui. Eu acho que você deveria colocar assim, cerrado. Vou escolher. Vocês estão em dupla ou está sozinha? Tá em dupla. É eu e a Scarlett. Você e a Scarlett. Pega 4 espécies ou 6 espécies. Vou dar um exemplo para vocês que não pode faltar cumaru, não pode faltar piqui, tá? Dessas espécies, você vai fazer mangueira, sabe? Coisas que dentro do nosso cerrado tem valor. Eu pensei em colocar o jacarandá, o jatobá, o piqui, o cumbaru. O jatobá, principalmente o jatobá. Acho que deu certo aqui. Deixa eu fechar. Acho que deu certo. Principalmente o jatobá, o cumbaru, o pequi. Ache mais algumas que também têm essa relevância. Ô, meu anjo, deixa eu encerrar a gravação. Esqueci. Vai tudo para a internet, nossa fala. Não dá nada, não. Interromper.